Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, entrevista. O nosso programa, nesse dia, está aqui na Cadorim Odontologia. Converso com o doutor Adolfo, dentista da Cadorim. Bom dia, doutor. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos que acompanham aqui a transmissão. Doutor, hoje o assunto, vamos falar de implante, mas vamos falar das coroas de porcelana. Que tipo de material é este e se realmente é um dos melhores do mercado que a gente encontra? Perfeito, Hércules. Prazer estar aqui novamente, mais uma semana a gente trocando ideia em nome da Cadorim Odontologia. Cadorim Odontologia tanto aqui de Nova Trento como de São João Batista, né? Interessante essa questão do material, né, da qualidade da coroa, que a coroa nada mais é do que o dente que vai sobre o implante, né? A gente tem ali os casos reabilitados, né, de alguns pacientes assim que perdem um ou mais dentes, né? E aí esses pacientes eles vêm na clínica, aqui na Cadorim Odontologia, para estar repondo por meio do implante dentário. O implante, todo mundo sabe, acompanha, o implante ele é um parafuso de titânio que vai no osso para substituir a raiz do dente, certo? Só que aí sobre esse implante, sobre esse parafuso, a gente coloca então o dente do paciente, que é uma coroa, que é uma capa no material porcelana, uma cerâmica, né? Então a gente costuma falar da porcelana. Essa porcelana, para quem está acompanhando aqui entender, ela é feita em laboratório. Então a gente instalou o implante, colocou o parafuso lá no osso, a gente faz um molde desse implante. Quando a gente faz um molde, o laboratório ele confecciona um dente exatamente que caiba ali, nesse espaço, que articule com o dente de cima e que faça o principal, a cor, no mesmo que os dentes do paciente. Então a coroa de porcelana hoje é o melhor material que a gente tem para estar reabilitando os implantes dentários. É um trabalho feito em laboratório, trabalho fino, um trabalho que é feito por meio de uma moldagem, captação ali da gengiva, do implante do paciente, e esse dente vai exclusivamente se adaptar sobre esse implante, sobre aquela moldagem. Então assim a gente consegue estar entregando aí para o paciente a função novamente, né? Função que eu falo é o paciente pode estar mordendo tranquilamente sobre essa capa de porcelana, em que ela vai aguentar a carga que for necessária, né? Então essas coroas hoje de porcelana, como são feitas em laboratório, elas têm uma alta resistência. Hoje é o que há de melhor na área do implante, para a gente estar podendo entregar ao paciente para ele ter a sua função mastigatória retomada, né? Porque vocês sabem, é o paciente que perde os dentes, né? E quando eles recuperam os seus dentes, eles podem passar a comer de tudo. Essa que é a grande vantagem hoje por meio dos implantes dentários, né? O paciente ele come aquilo que quer, não só aquilo que dava, né? O mais mole, o mais macio e assim por diante. Então a gente percebe hoje por meio dessas reabilitações e com as coroas de porcelana, que os pacientes aí, eles se alimentam com o que pode, né? Não fica mais limitado àquela alimentação com coisa mais macia, com coisa mais calórica, com aquelas coisas com mais concentração de açúcar, né? Então o paciente ele consegue ter uma alimentação mais nutritiva, algo que repercute, aí vamos pensar fora da boca, no seu corpo todo, né? Então na Cadorim Odontologia hoje, tanto aqui de Nova Trento como em São João, a gente ouve relatos desses pacientes, né? Dessa questão de, poxa, coloquei meus dentes, passei a me alimentar melhor, passei a viver melhor. O meu corpo parece que está... Porque antes os pacientes acabavam engolindo as coisas inteiras ou mal mastigadas, e aí aquilo acaba que não digere ali no seu intestino, ali no seu estômago. Então a gente percebe hoje que por meio aí dessas reabilitações, né, e aí entram as coroas de porcelana, os pacientes aí, ele têm a sua vida transformada, a sua vida mudada, né? E a segurança, né, Hércules, de morder em cima de uma capa, de um implante, a segurança que ele tem de se alimentar, de não ter medo de soltar, de cair, ou daquela prótese antiga que machucava, né, sambava na boca, dava um desconforto, entrava comida por baixo. Então a gente percebe que hoje os pacientes aí, eles cada vez mais são adeptos aí aos implantes dentários. E na Cadorim Odontologia a gente faz essas moldagens e o laboratório confecciona o dente em muito pouco tempo, né? Então a gente fica muito feliz aí de poder estar entregando, além da função da mastigação, a estética, né? Isso é muito importante.
Eu converso com o doutor Adolfo Cadorim, da Cadorim Odontologia. Vamos ao rápido intervalo, voltamos na sequência. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Ao se tornar cooperado do Sicoob, você vira dono de um pedacinho da cooperativa. Quando contrata o crédito do Sicoob, você vira dona das suas escolhas. Dona da sua próxima conquista. Dono de um sonho 0 km. Da expansão dos seus negócios. Dono de uma produção sustentável. E claro, dona do seu futuro. Contrate agora o crédito do Sicoob e esteja preparado para conquistar o que é seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Eu continuo conversando com o Dr. Adolfo Cadorim. O assunto é implante sobre as coroas de porcelana. Doutor, no primeiro momento a gente falou sobre a importância dessas coroas de porcelana, quando se fala em implante, né, a segurança que ela dá, mas tem um outro lado também, que é a questão da estética, né, doutor? Exatamente, né, Hércules? Aqui na Cadorim Odontologia a gente sempre alinha tudo, né? A gente tem que escutar o paciente, ouvir o paciente. O paciente ele tem sonhos, né? Quando ele quer fazer uma reabilitação, muitas vezes ele já tem aquela ideia de fazer a reabilitação, botar os seus dentes novamente, instalar os seus dentes novamente a tempo, né? Então o paciente ele está sempre ali, olha, eu quero, principalmente a cor, né? A gente escuta muitos pacientes falar, eu quero um dente mais claro, não, eu quero um dente mais natural. Então assim, eu sempre falo, o dente que está na boca do paciente, a gente brinca, faz uma analogia igual a cor da casa. Cada um pinta a sua casa ou compra o seu carro na cor que quer. Então o dente do paciente, se ele quer um dente mais claro, ele vai ter um dente mais claro. Se ele quer ter um dente mais natural, num tom mais opaco, faz um dente mais natural na cor de opaco. Então aqui na Cadorim Odontologia, tanto em Nova Trento como em São João Batista, a gente quando vai confeccionar o dente, a gente não confecciona o dente do jeito que a gente quer, baseado no que o paciente escolhe. Então o paciente vai lá, escolhe a cor do dente, e aí a gente vai lá e dá um pitaco, né? Diz, tá legal, ou dá uma outra ideia, ou sugere até, Hércules, um familiar está vindo até a clínica, até aqui na Cadorim Odontologia, para também estar olhando aí, ver como é que ficou, se está mesmo tudo certo, né? Às vezes a gente pega um noninho aí que está com o olho muito bom, não é? E aí precisa de uma segunda opinião, não é? Então no tamanho, no formato, na cor. Então hoje as coroas de porcelana, como a gente tinha conversado, a grande vantagem delas é que elas trazem essa segurança na estética, né? Pela questão de como elas são produzidas, né? Essas coroas são pintadas, né? Então as coroas de porcelana hoje, dificilmente elas amarelam. As coroas de porcelana hoje, elas se mantêm a cor por um bom tempo, né? Não tem aquele risco de ficar pigmentando, escurecendo e assim por diante. Então aqui na Cadorim Odontologia, as coroas de porcelana, elas trazem para o paciente maior segurança nesse sentido. Além da resistência, como a gente estava falando há pouco, do paciente poder se alimentar e não ter perigo de quebrar, estourar, a gente também tem essa questão da estética alinhada. Então os pacientes assim, eles podem escolher a cor que querem, que vai se manter, o brilho que querem e o formato do dente também. Então isso é muito interessante, porque o laboratório, quando faz esse dente, ele faz ali num capricho em que ele consegue manter os dentes do paciente naquele padrão bonito que a gente vê, né? Então, hoje as porcelanas aí, eles são o primeiro modelo de reabilitação sobre os implantes, os quais também traz muita naturalidade para o paciente, né? O paciente, quando se vê no espelho, ele lembra dos dentes dele, porque imita muito um dente natural. Então, quando a pessoa olha aquilo no espelho, ela muitas vezes não sabe que ali tem uma porcelana ou um dente artificial feito em laboratório. Pelo tão bom o trabalho que se assemelha ao natural. Então, na Cadorim Odontologia hoje, a gente entrega esses sorrisos para os pacientes num material de alta qualidade e, ao mesmo tempo, também fala com o paciente para ele poder escolher a cor do dente que ele quer. Como é que ele vai querer o tamanho desse dente, o formato desse dente? Então isso é muito importante.
Então aqui na Cadoria Odontologia, além de entregar um serviço de qualidade, a gente sempre coloca o paciente junto nisso, né? Como que ele quer, como que ele sonhou. E assim a gente pode transformar a vida das pessoas em pouco tempo. Doutor, obrigado pela sua presença e um bom dia. Eu agradeço, sempre estou aqui acompanhando também as transmissões. Fico muito feliz aqui estar falando com todos os ouvintes, muitos são pacientes, né? Muito feliz em estar falando em nome da Cadoria Odontologia, Cadoria Odontologia que está localizada no centro de Nova Trento, ao lado do Banco do Brasil, todo mundo conhece, já passou aqui na frente, o antigo prédio do Correio, e em São João Batista também, bem na esquina da Praça da Prefeitura, bem no coração da cidade. Uma boa semana a todos. Conversei com o Dr. Adolfo Cadorim, da Cadorim Odontologia. Nova Trento News TV, a TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista.